Sério, eu achei mesmo que ia economizar. Eu jurava que isso seria uma grande oportunidade pra mim. Parecia muito que ia dar certo. Eu precisava de um carro, eu descobri o leilão através de um amigo que já tem experiência, já comprou carro de leilão. Aí eu pensei, pô, por que não? E agora eu entendi o porquê não. Mas claro que isso aqui é a minha história, a minha experiência com o leilão, da compra até agora. Tem pessoas que deram muito certo, tem pessoas que fazem disso um negócio, mas eu tô falando aqui da minha experiência. Nunca me interessei por carro, nunca tive essa pira por carro. Para pedir transporte por aplicativo, eu tinha que ver a placa do carro. Se tivesse escrito um Ford Ka, eu não ia identificar nunca. O que é um Ford Ka? Não tinha essa noção. Era pela placa do carro para entender, e a cor. Mas aí, passou o tempo e tal, por conta de estar trabalhando nessa área do audiovisual, que é o que eu atuo atualmente, sou produtor audiovisual, eu acabo saindo para filmar bastante, fazer produção. Tem momentos que eu preciso levar equipamento, tripé, câmera, enfim. Assim como ir para outros locais, cidades próximas ou até distantes. E isso me fez entender que, pô, eu preciso do carro, é uma necessidade. Foi uma necessidade que virou uma motivação, né? Pra não depender de Uber, e aí um evento que termina muito tarde, aí demora pra achar um Uber, e aí você fica refém, né? Porque você depende, ainda tem que ver se o Uber tem um porta-malas disponível, que às vezes não tem. São várias questões. Isso que eu tô falando de trabalho, né? Que foi o que me motivou a querer ter um carro. Aí depois, né, ir no mercado fazer compra, ir ali voltar, independência, enfim, são outras questões. Mas foi daí que eu entendi que precisava ter um carro. Como eu não conhecia nada, não entendia nada, eu tenho um amigo, ele já tinha comprado o carro de leilão, né? Como eu falei, ele entende disso. E aí ele me falou que tinha 3 Honda Fit no leilão. Disso eu fui, não, vou pesquisar, entender mais sobre isso do leilão e sobre o carro. Porque o Honda Fit, quando ele tinha me passado, é um carro excelente, econômico, é difícil de quebrar, enfim, dá tipo Toyota, né? E aí eu fiquei, pô, velho. E como eu já tava dando uma pesquisadinha assim de leve sobre carro, eu entendi que tinha que ser um carro espaçoso para mim. Porque eu não sou uma pessoa pequena, né? E o Honda Fit parecia ser esse carro. Comecei a pesquisar, eu me apaixonei pelo carro. Eu vi pessoas falando tão bem e vi tanto review do carro. A questão do carro abaixar os bancos e virar um gigantesco porta-malas, isso aí pra mim foi surreal. Bota uma geladeira ali, você leva. Tem vários detalhes do Honda Fit que eu achei incrível. E como tinham 3, desses 3, 2 eram manuais e um automático, quando eu pesquisei sobre o automático, eu fiquei maluco. Pô, o câmbio CVT, que era um dos melhores, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu fiquei, mano, é esse carro que eu quero. E ele era um pouquinho mais caro, mas eu falei, não, eu vou nesse. Eu vou querer esse carro. Marcamos de visitar e tem uma regrinha, né? Que você não pode abrir capô, nada disso. Você tem que olhar. Chegou ali, mão para trás, olhou, top. E é isso aí. A única certeza que você tem se o carro presta ou não é que eles têm colocando lá o que é sucata e o que presta. Mas assim, se tem algum defeito interno, você vai descobrir depois. Mas assim, velho, a empolgação já tava lá, eram 3 Honda Fit, um tava perfeito, o outro tava acabado, e o automático ele tava acabado, mas tava ok, arrumar um pouquinho ali, resolve. O que eu imaginei é que, pô, o carro tem que fazer algumas coisas, a depender do carro que a gente vai arrematar. Como você vai querer o carro automático, já sabe que vai ter que trocar o vidro traseiro porque estava quebrado, pneu, tem que fazer a revisão, enfim, algumas coisas. Então, além de comprar, arrematar o carro, vai ter que gastar um pouquinho para fazer. Mas, fazendo o cálculo financeiramente, ele ainda vai estar valendo financeiramente, porque vai estar bem abaixo do que fosse você comprar numa loja de seminovo ou na mão de alguém. E realmente, seria top. Mas tudo ia depender de quanto você vai arrematar. Beleza, vamos lá. Foi o dia do leilão. Aí passou o primeiro Honda Fit que ele tava perfeito. E a gente pensou, pô, todo mundo vai pegar esse carro vai ficar num preço de leilão lá em cima, então a gente nem vai tentar. Beleza, nem tentamos. Passou, o carro foi vendido por 9.300. Ele foi fácil, o pessoal pegou rápido. Não ficou um valor lá em cima. Parece que o pessoal não quis brigar tanto por esse carro. A gente ficou, se não brigaram por esse carro, logo, os outros dois que estão mais fodidos, ninguém vai querer. Então vai ser bom pra gente. E aí tinha um Honda Fit que era o bem fodido, que aí ele tava por uns 3 mil, lance inicial.
e tinha o automático, que era o que eu queria, não tava tão fudido, e ele tava por 5 mil no lance inicial. Beleza, foi o fudido, que esse fudido era do meu amigo que ele tinha escolhido, passou, papapá, foi pra 6.800 e ele arrematou. Massa, tem um carro dele garantiu. Chegou a minha vez, pô, automático, que eu tava querendo muito, era azul, pô, bonitinho, aí deu lance. Aí eu fui e dei mais um lance. Aí o outro cara foi e deu mais um lance. Isso de 6.800, essa brincadeira foi pra 12. E eu não tinha tanto esse orçamento. Eu falei, pô, eu queria dar até no máximo 8, 9. E aí eu falei, tá, desisto, não vou conseguir. Fiquei triste e tal. Mas assim, tudo bem, fazer o quê, né? Só que aí, esse meu amigo tinha duas questões. A primeira é que ele viu que eu queria muito o carro, tava muito nessa onda de querer ter esse Honda Fit. Por isso ele falou, bom, pode ficar com o carro e tal, não tem nenhum problema. Claro, sabendo que tem que fazer um monte de coisa. E a segunda questão é que ele não teria dinheiro para arrumar o carro e tal. Então ele falou, pô, vamos fazer o seguinte, por mais que eu tenha arrematado, fica para você. E aí você paga como se fosse seu e tudo bem. Falei, pô, acho que vale se ele realmente tá cedendo e disse que não vai ter condição de manter e tal. Enfim, tranquilo, vamos nessa. Quando eu vi o carro de longe lá no pátio, pensei, até que dá para resolver, pô. Gasta uma grana aqui, arruma, depois o carro vai ficar lindo. Mas depois que pegou, levou com guincho até o mecânico, e a gente viu de perto, aí que o bicho pegou mesmo. Aí o carro não tinha chave, aí tinha que providenciar um chaveiro para poder fazer a chave, poder ligar o carro para saber se o carro tá funcionando. Sendo que o carro tinha start-stop. O antigo dono botou start-stop no carro. Ou seja, eu podia ligar pelo start-stop e também podia ligar pela chave. Abriu o capô, o carro tava todo sujo, né? Tava batido na frente também. Se eu não me engano, os faróis dianteiros não estavam funcionando, o para-choque todo arrebentado, o para-lama também, enfim. Parece que por dentro o câmbio não estava funcionando direito, precisava dar um jeito no câmbio. O porta-malas tava meio ruim, parece que tava meio ali enferrujado, precisava fazer chaparia no carro todo. Isso aí já era um fato, mas precisava fazer com que ele funcionasse. O motor ele tava caído por conta da batida, então parece que o carro bateu de frente, de lado, sei lá. E aí a parte onde fica o motor, o que sustenta o motor, ele deu uma, né, quebrou e parece que o motor ficou caído, não podia. Então eu tenho que fazer uma chaparia ali na parte da frente para poder botar o motor no lugar. Foi uma loucura. Mas beleza, fez as coisas aos poucos. E aí foi tomando forma. E aí foi tendo esperança, né? Pô, legal. Mas demorou tipo um mês, eu acho. Acho que demorou um mês para o carro ficar, para ligar o carro e poder sair com o carro. Ainda tinha a questão dos pneus, né? Porque os pneus estavam todos murchos. Tentou encher, viu que alguns estavam furados, fez vulcanização para pelo menos segurar um tempinho, né? O mecânico deu um jeito, rodou com o carro também, o carro tava funcionando. Tinha algumas coisas para resolver, como a questão do freio, tava muito baixo, não tava pegando direito, nem lembro mais, mas tinha um monte de coisa. E aí foi complicadíssimo, porque eu achava uma coisa e tava se mostrando outra. Foi uma coisa atrás da outra. Primeiro que eu já tinha na minha cabeça, não, um carro bom, econômico, para um monte de coisa. Mas, para consertar, as coisas são caras. Então, comprar coisa no ferro velho, teve que comprar farol no ferro velho. Acho que foi 300 conto o par, ou foi cada um, nem lembro mais. Mas foi caro, os faróis dianteiros. Aí teve que comprar o para-choque, para-lama também foi outra grana. Porra, teve que fazer essas coisas, além de pagar a mão de obra do mecânico, né? Então, você consertava uma coisa, aparecia mais duas. Então, assim, começou a vir um arrependimento, mas ao mesmo tempo uma esperança. Olha como tava o carro antes e aí olha como ele tá ficando. Acho que, não, vai rolar, vai dar certo e pã. Financeiramente ainda tá valendo a pena, porque tipo, o carro, a FIP é 29, 28, sendo de leilão abaixa um pouquinho, então, sei lá, fica uns 25, eu acho. 25 conto, pô. Gastei até agora, acho que tinha gastado uns 11, desde a compra, né, de arrematar o carro no leilão, até as coisinhas que foi feito no momento. Foi uns 11, então, porra, se eu gastou 11, dá até 25, de boa. Então, gastando mais sei lá quanto, 5 ainda vale. Mas assim, eu tava com a cabeça a milhão, dor de cabeça absurda de toda hora, tem que fazer isso, fazer aquilo, tem que comprar, e dinheiro. Isso aí foi uma grande questão de dinheiro. Mas aí eu falei, não, vou aceitar. Já tô com o carro, tenho que aceitar. O carro ainda tava no nome do meu amigo. Eu tinha que passar do leilão pro nome do meu amigo para depois passar pro meu nome. Então tinha esse rolê. Só que para passar na vistoria, você precisa estar com o carro
ok, com algumas certas coisas, ok. Buzina funcionando, o pneu tudo certo, o retrovisor, que ele veio quebrado, o retrovisor ainda tem isso. Enfim, várias coisas. E eu pelo menos queria fazer o mais básico possível para poder passar na vistoria, fazer o trâmite, transferir para o nome dele, fazer o trâmite para transferir para o meu. Só que, né, tinha essa questão aí. O carro tava todo fodido. Eu lembro que antes de comprar, eu tava sonhando tanto com esse Honda Fit que eu falei, nossa, vou comprar logo uma multimídia. Eu vi que uma galera comprava multimídia e toda bonitinha com a moldura. Eu falei, vou comprar multimídia. E não vou comprar essas multimídia muito baratinhas, não. Vou comprar logo uma multimídia top que não vai travar no sistema ali, pan. Fiquei viciado na multimídia. Depois de todo esse BO, a multimídia, nem vou pensar mais em multimídia. Que multimídia? Todo iludido. Mas depois de passar tanto tempo, passou o prazo de transferência que são 30 dias, aí finalmente o carro, porra, rodando de boa assim, pra você ficar mais tranquilinho. Tava rodando, que lindo. Tava feio, já falei chaparia e pintura, mas era uma questão que depois, né? Isso aqui já foi um grande passo, tá bonitinho, o farol funcionando tudo certinho, lindo. Depois disso, eu não sabia dirigir ainda, né? Tava aprendendo, minha esposa, inclusive, já tava na autoescola mais à frente do que eu, já tinha passado na prova teórica, já tava na prova prática. E aí ela já sabia dirigir, pegou esse Fit para poder dar uma dirigida também, treinar, entender como é que tava esse carro. Me deu uns ensinamentos, comecei a pegar o jeitinho ali de dirigir o Fit, mas mesmo assim totalmente inseguro. Mas deu ainda para rodar um pouquinho pelo bairro. Foi legal, foi divertido rodar com ele, mas ainda precisava fazer muitas coisas com o carro, né? Principalmente o freio, que era muito mais importante. Mas beleza, tava funcionando. Passou mais outro tempo, foi entrando dinheiro, foi fazendo mais coisa, fez suspensão que não tinha. O carro parecia que cada vez que passava no quebra-mola, parecia que o carro ia cair no chão. E a suspensão tava totalmente fodida. Então, trocou suspensão, dianteira, traseira que espere, trocou pneu também. Os 4 pneus foram trocados. Aí chegou mais um outro problema. Isso depois que já tava funcionando, o carro rodando, lindo assim. Só faltava fazer a vistoria e botar umas besteiras tipo buzina, que foi o acelerador. O Honda Fit simplesmente parou de acelerar. Isso foi um dia que eu tava indo para um evento para poder gravar. Foi muito legal essa experiência de poder ir para um trabalho, levar um seu equipamento e sem se preocupar na hora de voltar, enfim. Mas aí o carro simplesmente no meio da estrada ele parou de acelerar. Aí veio o desespero, veio a loucura. Levei no mecânico no dia seguinte, ele identificou que era o sensor de acelerador do carro. Botou lá o scan, viu o negócio todo, era o sensor. Aí, enfim, ele fez um serviço ali, limpou o TBI, um monte de coisa, fez o carro voltar a funcionar, mas depois de um tempinho parou de funcionar novamente, porque ele tinha explicado que isso não ia resolver nada, tinha que trocar o sensor de acelerador, e quando eu fui pesquisar o valor para trocar, meu Deus, acho que tava 1.500 usado, obviamente. Sem a peça para poder acelerar o carro, não consigo levar o carro no mecânico para poder fazer o resto que precisava fazer, para disso levar na vistoria e fazer o BO. Não tem como, uma coisa impedindo a outra. Isso passou já um ano, né? O carro chegou 2025 no finalzinho, consegui comprar a peça, mas aí não consegui levar no mecânico. E como é que eu levo no mecânico, que é aqui do lado, inclusive? Preciso de algum outro carro que bote uma cordinha e me leve, porque não acelera. E aí não consegui até agora uma pessoa para isso. Estamos em 2026, janeiro, e até agora nada. Mas assim, tá mais perto do que nunca. Diante de tudo isso, eu faria de novo? Não. Sinceramente, não. Mas pela dor de cabeça que foi. Foi uma grande dor de cabeça, assim, muita coisa pra fazer. Eu aprendi muita coisa. Eu tive que aprender muita coisa sobre carros, especialmente sobre esse carro. Mas mesmo assim, mesmo estando mais perto do que nunca, poder dirigir mais tranquilo e tal, eu já tô... Foi muita dor de cabeça, a questão mais sentimental também. Então eu prefiro não entrar nessa de leilão novamente. Eu entendo que funciona, eu entendo que tem pessoas que usam para fazer negócio, compra, arruma e tal, mas geralmente mecânico, né? Compra, arruma e depois revende, e ok. Tem gente que também entende e compra para poder usar e tá tudo certo, mas eu prefiro, 1000 vezes juntar a grana, ou financiar, seja lá o que for, e pegar um carro do que
e no leilão. Foi basicamente o barato que saiu caro. Embora não tenha saído caro, né? Porque ainda assim o valor, acho que eu gastei até o momento, foi 18 com essa peça agora. Eu acho que eu gastei foi uns 16, 17, eu não lembro. Vou deixar aí na tela que eu tenho uma planilha com tudo anotado. Mas enfim, foi esse valor que eu gastei até o momento, desde a compra do carro até tudo que foi feito até o dia de hoje, janeiro de 2026. Teoricamente, como tá nesse valor, até chegar a 25, que é a FIP, se esse valor todo que eu usar pra deixar o carro zero, bonitinho, lindo, chaparia, pintura, aí eu acho que, pô, beleza, o carro vai ficar ok, eu poderia usar o carro à vontade e já foi. Mas assim, a questão sentimental com esse carro, eu prefiro realmente passar pra frente e pegar um outro mais simples, porque eu entendi que Honda Fit, por mais que ele seja bom, econômico em várias questões, que eu nem pude ver essa questão econômica ainda, ele é um carro caro de manter. Isso que é um de 2007, mas é um carro caro de manter, é um retrovisor que quebrou para você trocar, sendo um ferro velho já é um valor. Melhor pegar um carro mais simples, um Palio, um negócio assim, um Classic, Gol, enfim, Renault, porque você pelo menos vai ter a manutenção mais barata. Depois que eu tirei a carteira, né? Eu tô com muita vontade de dirigir. Agora passou da questão de precisar, necessidade, tá mais de, pô, eu quero, não importa. Para aquele cara que não tinha nenhuma vontade de dirigir, entender sobre carro, agora tá, porra, muito com vontade de dirigir. Então eu quero muito ter um carro, mas não precisa ser o carro. Palio, simplesão, qualquer carro assim que eu possa me locomover, já é um bom feito. Então eu acho que vai fazer sentido vender o Honda Fit para uma outra pessoa que aí vai ter a grana para poder arrumar e ficar com carro zero, tanto que eu vou vender bem abaixo do valor que ele seria, e aí com esse valor comprar outro carro mais simples. Eu acho que vai fazer muito mais sentido para mim. Poderia ainda usar esse dinheiro e tal, consertar e ficar lindo, mas assim eu não quero mais, já cansei. Então eu acho que para você que tá, pô, eu quero um carro, não tenho tanto dinheiro, aí vê o leilão como uma oportunidade porque é bem mais barato, eu acho que não é pra você, sabe? A não ser que você entenda e tenha os contatos, seu pai é mecânico, você é mecânico, enfim. Aí é outra história. Mas, pô, não é isso, não vá pelo mais barato. Junte a grana, faça financiamento, mas seja ruim, faça um consórcio, se não tiver pressa, seja lá o que for. Porque vai valer muito mais a pena do que você simplesmente vou pagar aí 6 conto num carro do leilão, arrumar por mais tanto e vai ficar lindo. Que às vezes não vai, né? Pela minha experiência não foi. Mas ainda assim tá valendo a pena financeiramente. Eu só não quero ter mais a dor de cabeça de resolver BO. Só quero um carro poder dirigir. Essa é a verdade. Agora me conte, na moral, você já comprou carro de leilão? Já teve essa experiência? Me conte aí nos comentários que eu quero saber. Não é possível que só eu... Não é possível. Depois eu vou trazer um outro vídeo sobre o retrovisor desse carro, que foi um BO, velho. Você não tem noção. E me ensinou uma coisa muito importante, que eu não sabia da existência disso na minha vida. Mas quando aprendi, eu falei, não, solucionou todos os problemas da minha vida. Um retrovisor, né? Enfim, e se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, né? Compartilha com outras pessoas que também teve essa experiência, né? Um leilão ou com Honda Fit. E te vejo no próximo vídeo. Tamo junto.